Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde aos que nos assistem pelo Facebook, aos que irão assistir mais tarde também. Sintam-se todos acolhidos, que possam todos nesse momento desfrutar das boas vibrações desse ambiente e que todos possam encontrar o que vieram buscar aqui nesta tarde. Antes de nós começarmos a nossa palestra, alguns lembretes. Nós temos palestras também agora, a partir desse mês de agosto, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Então, estão todos convidados a participar. Às vezes, a gente tem alguma restrição de sair à noite por questões de segurança, de estacionamento, né? Então, lembrando que nós temos aqui uma pessoa que cuida dessa parte para nós da segurança. Então, podem vir bem tranquilos, que o ambiente é favorável, é bom. Também temos aqui na casa a campanha permanente da doação de alimentos, né? Tem 20 famílias que são assistidas pela nossa instituição, que todo final de mês recebem uma cesta básica e outros itens, vestuário. Então, quem quiser pode trazer a sua contribuição, 1 quilo de alimentos e deixar ali na entrada. E também fica o convite para os nossos grupos de estudos. Temos grupos de estudos nas quartas-feiras às 14 horas, nas quintas-feiras às 8 horas da noite, nos sábados pela manhã às 8h30 da manhã, e também às 19 horas de sábado. Então, estão todos convidados a participar. Colocados os avisos, então, convido a todos que possamos, nesse momento, serenarmos os nossos corações, os nossos pensamentos, nos conectando com a espiritualidade amiga desta casa, rogando a Jesus Cristo, a sua equipe de trabalhadores, aos mentores desta casa, que possam nos amparar e olhar por cada um de nós nesta tarde de hoje. E assim agradecidos por mais esta oportunidade, por mais esse encontro, pedimos permissão para darmos por aberto o nosso trabalho público da tarde de hoje. Quem vai nos conduzir na reflexão da tarde é o nosso amigo Iraci, que dispensa apresentações, né? Com ele, então, as nossas vibrações e os desejos de um ótimo trabalho. Obrigado, Jean. Boa tarde a todos. Todos bem? Vamos ficar melhores ainda, né? Ouvindo e refletindo um pouquinho o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos. Mais especificamente o item 10, o homem no mundo. Será que estamos no mundo? Por certo estamos, tá? Também boa tarde a quem nos acompanha aí no Facebook, na internet. Sejam bem-vindos. E chegamos a este mundo com um objetivo. E o objetivo é progredir, conforme nos ensinam os Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos, que dizem que Deus impõe a encarnação aos espíritos com um único fim, de fazê-los progredir. E para progredir, precisa viver no mundo, passando pelas provas, expiando as falhas, os erros do passado e cumprindo as missões pelas quais nós comprometemos quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório e vir a este mundo. Chegamos a este mundo, reencarnamos, como espíritos imortais que somos, espíritos imortais,
envoltos pelo nosso perispírito. Então, espírito e mais perispírito, constituímos então o nosso corpo físico, que começa lá desde a fecundação, quando os gametas se unem. E a partir dali começa o nosso processo de desenvolvimento do nosso corpo, depois que nascemos, da nossa vida, onde vamos despertando para a consciência, estudando, nos preparando para esta vida, né? Ou a vida pela qual reencarnamos, de tal forma que possamos colher deste mundo os aprendizados que contribuirão para o nosso progresso, objetivo da encarnação. E chegamos então, há milênios estamos neste mundo, há milênios, ou milhões de anos, como diz a doutrina lá, desde o átomo até chegarmos um dia ao arcanjo. Passamos por longos períodos de história, vivendo em determinados países, em determinadas épocas, às vezes sofrendo, às vezes sendo felizes, dependendo das escolhas. Mas nos últimos tempos, no século passado, até os anos 60, por ali, geralmente nós reuníamos em famílias grandes, 12, 13, 14 filhos, né? Onde tínhamos aquela oportunidade de conviver uns com os outros, aprender, se ajudar, né? E os filhos valorizavam muito os pais, os avós, os antepassados pelo respeito. Era ensinado esse respeito com os pais, algo muito forte, e que era a nossa cultura até essa época. Depois vieram aqueles anos de transformação, dos anos 60, aos anos 90, em que a juventude começou a sair para o mundo, procurar viver no mundo, muitos como hippies, também liberados muitas vezes para experiências não muito agradáveis, das drogas. E depois, passada essa geração, lá pelos anos 90, dos anos 90 para cá, houve um recolhimento. Os filhos deixaram de sair cedo de casa, a maioria, né? E passaram a ficar mais tempo em casa com a família. De certa forma, isso proporcionado pela tecnologia, que possibilitou o conforto dentro de casa, né? Televisão, computadores, às vezes as condições mais confortáveis para ficar em casa, muitas vezes nos seus quartos, né? Então os filhos, de maneira geral, demoraram mais a sair de casa, ao contrário daquela geração dos anos 60 aos anos 90. Experiências nossas neste mundo como humanidade, percebendo pelas vivências das gerações o que deu certo e o que não deu certo, e o que pode ser melhorado ou corrigido. Desde que bem aproveitado o entendimento de tudo nos leva ao progresso, né? Até quando aprendemos como não devemos fazer as coisas. E o Evangelho começa esse capítulo falando de caracteres da perfeição. E sobre os caracteres da perfeição, a página antes de entrarmos no Homem no Mundo, é nos alertado a respeito da lei do amor, ensinada por Jesus, que devemos amar uns aos outros, inclusive, neste mundo, os nossos adversários e inimigos ou aqueles que nos provocam. Porque aqueles que nos provocam podem ser o impulso que necessitamos para melhorarmos e compreendermos melhor a nós mesmos e o outro e a sociedade em que vivemos. Então nada é perdido, desde que seja bem aproveitado neste mundo. Mas é claro, a gente procura seguir os caminhos que nos levem ao aprendizado de uma maneira mais saudável, com menos sofrimento para nós e para o próximo. É isso que nos ensina o Evangelho e o que a gente deve buscar, para nos tornarmos homens de bem, de que fala o Evangelho.
Aquele que pratica a lei de justiça, é justo em todas as suas ações. A lei de amor é amoroso para consigo mesmo, para com o próximo, e é caridoso. Perdoa, é indulgente e benevolente nas suas ações. Deposita fé em Deus, diz o Evangelho, e na sua justiça e na sabedoria divina. Quando buscamos a justiça, a sabedoria divina e a fé em Deus, os caminhos vão sendo facilitados no nosso dia a dia. Tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais da matéria. E sabe que todas as vicissitudes, os sofrimentos da vida, todas as dores e decepções são provas e expiações que nos levam ao progresso. E as aceita sem murmurar, resignado. Olha o que o Evangelho vai nos ensinar. E chegamos então ao item do homem no mundo. E nós destacamos os primeiros itens ali que ele fala, como palavra-chave. O homem no mundo precisa desenvolver o sentimento de piedade. Isso está no Evangelho, quando o Espírito Protetor, que dita esta página, que está lá no item 10 desse capítulo, Sede perfeitos, diz que um sentimento de piedade deve sempre animar os corações. Devemos ser piedosos com os outros, nesse nosso processo de purificação e de crescimento espiritual. Purificai os vossos corações, diz ele, não permitindo pensamentos mundanos, coisas fúteis que não nos levam a nada, mas pensamentos nobres, né, de união e de respeito. Elevai o vosso espírito para que germine a semente dos frutos da caridade e da justiça. Voltamos lá no homem de bem, de justiça, de amor e de caridade. Então, sentimento de piedade, tirado desses 3 itens, dessas 3 frases. Participação na sociedade. Devemos participar da sociedade em que vivemos, fazendo a nossa parte em prol do bem comum, porque estamos neste mundo e fazemos parte de uma sociedade, da nossa sociedade humana. E o Espírito vai nos dizer, não julgueis que vindes a uma vida mística, vivendo uma vida mística, estarás fora da sociedade onde deves viver. Então, participação na sociedade. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Precisamos viver a nossa época. Por isso que dissemos lá no início, estamos aqui há milhares ou milhões de anos, vivendo geração após geração. E em cada época que vivemos, tivemos os nossos aprendizados de acordo com os recursos que aquela época nos concedia. E os nossos recursos da nossa época são os recursos de hoje. Temos que aprender a viver nesta sociedade de hoje, de forma justa e correta, usando tudo aquilo que a sociedade nos oferece, mas de uma forma correta, para o nosso bem e o bem comum, e não em prol do egoísmo, da vaidade ou dos vícios. Inclusive, devemos ter cuidado para não nos viciarmos com aquilo que a sociedade atual oferece. Por exemplo, rede social. É tão importante, né? Tem tanta informação boa, mas precisamos cuidar para não nos viciarmos nela. Assim como poderíamos ter nos viciado nas novelas do rádio antigamente, ou nas novelas da televisão, por exemplo. Assistir, mas de uma forma branda, né? Sem ficar viciado. Ou ficar envenenado pelos noticiários, né? Pelas notícias que a gente recebe aí. Sacrificai as necessidades, mas não o sentimento de pureza que possa santificar. Santificar, então, as necessidades. Às vezes precisamos abrir mão das nossas necessidades em busca desta pureza espiritual que nos santifica, conforme nos diz. O homem do mundo precisa conviver com as diferenças, né? Conviver com todas as diferenças.
Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente e de caracteres opostas. Não choqueis nenhum deles. Então temos diferentes, somos semelhantes como seres humanos, mas temos as nossas diferenças, que precisamos respeitar para o quê? Não chocar os outros com a nossa ingratidão, a nossa forma rude de tratar o outro, ou discriminatória, que é inaceitável nos nossos dias, graças a essa evolução da nossa sociedade, onde a própria lei humana nos obriga a respeitar uns aos outros, cada um como é, né? Ou como diz a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, somos de fato iguais como espíritos imortais, e devemos nos tratar assim. Sede joviais, manter o espírito jovens, sede ditosos, bons, né? De consciência, limpos a vossa aventura e herdeiros dos céus. É como na bem-aventurança, né? Bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino do céu. Os brandos e pacíficos, né? Os pacificadores. O homem no mundo aproveita as condições que a vida proporciona. Tiramos essa ideia, força, né? Dessas duas frases do irmão espiritual, que nos diz: não consiste a virtude em assumir de severo e melancólico aspecto, repelindo os prazeres que a condição humana permite. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, elevardes o pensamento ao Criador e à sua bênção. Ou seja, aproveitando as condições que o mundo e a vida nos proporciona, mas sempre tendo os princípios nobres que Deus, o Criador, né, nos dá essas bênçãos para viver e conquistar a vida. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nada deixe de ser purificada pela lembrança de Deus. Mais uma vez, tendo Deus a fé. Né? O homem do mundo pratica a verdadeira caridade. Então, o homem no mundo, o homem de bem, deve praticar a verdadeira caridade. Como ele nos diz, a perfeição está em toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, cujos deveres alcança todas as posições sociais. Então, não importa a nossa posição social, nós sempre temos oportunidade de fazer a caridade onde quer que nos encontremos. E o que é caridade? Benevolência para com o próximo, indulgência para com os erros dos outros, perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade, a caridade moral. Mas tem também a caridade material, de ajudar aquele que está necessitando, está passando por uma situação de vulnerabilidade social, onde pode estar precisando de um alimento, de uma roupa, de uma ajuda. Né? Então, não nos falta nunca alguma forma, alguma maneira de praticar a caridade, especialmente a caridade moral, que eu diria, e como diz o Evangelho, não é a mais fácil, é a mais difícil, porque justamente é aquela que nos leva a essa transformação interior para o homem de bem. Precisamos perdoar de fato alguém, precisamos ser benevolentes, indulgentes com os erros, mas para isso precisamos conhecer a nós mesmos pelo autoconhecimento, percebendo que também erramos e também precisamos de perdão e compreensão. E quando tomamos consciência de que erramos, então fica mais fácil a gente compreender que o outro também erra, assim como nós. Ou se já erramos muito no passado e hoje não erramos mais em determinado aspecto, outros ainda estão nesse processo de erro, às vezes, que se nós já compreendemos, então é mais um motivo de compreender o estágio em que aquele irmão, aquela irmã se encontra. Nenhuma caridade
praticada, né, o homem que tivesse isolado. Então, nenhuma caridade pratica aquele que vive isolado. Unicamente no contato com os outros semelhantes, nas lutas mais árduas, é que encontrais as ocasiões de praticá-lo. Até fala o Evangelho, o Espírito fala dos ermitões, aqueles que vivem isolados, né, meditando nas florestas. Interessante, né? A pessoa se recolher de vez em quando, no recolhimento espiritual, no conhecimento interior, né? Para se analisar a vida. Mas viver a vida toda isolado, perde a oportunidade de conviver com o outro, aprender com o outro e de, inclusive, ser desafiado a compreender e a perdoar e a ser caridoso. O homem de bem, o homem no mundo, né, o homem de bem, busca equilíbrio nas relações. Equilíbrio nas relações com o outro. Equilíbrio, justiça. Né? Não imagineis que para viverdes em comunicação constante convosco, para viverdes sobre a vista do Senhor, seja preciso que vos cicilheis e cobrireis de cinzas. Ditosos sedes segundo as necessidades da humanidade. Jamais na vossa felicidade entre pensamentos e ato que possa ofender os que vos amam e vos dirigem. Então não temos que compreender as necessidades do mundo, mas viver com aqueles que nos amam e até mesmo nos dirigem. Quando somos pequenos, os nossos pais, além de nos amarem, nos dirigem. Como pequenos que somos, temos espíritos, né, de luz que nos amam e nos dirigem, né, como Jesus e os mentores espirituais. Às vezes, numa família, tem uma pessoa que tem uma compreensão melhor que as outras, um pouco mais madura, o espírito mais evoluído, que ama e acaba dirigindo aquela família, né, para o caminho do bem. Né? Então, para a gente não ofender, a gente procurar, neste mundo, né, buscar esse equilíbrio, nesses exemplos que a providência divina nos proporciona. Deus é amor, e aquele que ama santamente, Ele os abençoa. Né? Então, essa é a mensagem do Espírito Protetor. E, como dissemos, o homem no mundo busca e deve buscar o autoconhecimento. Como nos diz ali o Espírito Karl Fikir, no livro As Algemas Emocionais da Alma, psicografia da Janete, ele nos diz assim: passamos séculos lutando contra nós mesmos sem nos percebermos disso. Então estamos há séculos ou há milênios lutando contra nós mesmos, as nossas próprias imperfeições. Buscamos, diz ele, a felicidade nos outros, nos bens materiais, no mundo que nos cerca, e esquecemos de procurar dentro de nós mesmos as virtudes, o entendimento, a sabedoria. Sócrates, na escola lá, ele não procurava fazer pergunta para tirar a sabedoria das pessoas. Quando alguém tinha uma dúvida, fazia uma pergunta, ele devolvia a pergunta. O livro dos Espíritos não é feito de perguntas e respostas. Então, que a gente indague, né, diariamente a nossa consciência, a nós mesmos, sobre os nossos atos, se estamos agindo bem ou não. Como é que nós sentimos depois de determinada atitude, determinado ato em relação ao outro? Sentimos aquele sentimento de prazer, de dever cumprido, aquele sentimento de que fizemos o bem, ou aquela fisgada de que algo está nos incomodando, que não agimos bem e acabamos ofendendo o outro. As reflexões, né, nas buscas da meditação e do entendimento de nós mesmos, pela análise dos nossos atos, nós vamos adquirindo, então, esse autoconhecimento de que nos fala o irmão espiritual. E, então, o homem no mundo cuida do corpo e do espírito. Não falamos lá no início que somos espírito imortal, temos um perispírito que nos conecta ao corpo e o corpo.
Então, neste mundo, precisamos cuidar do corpo, diria, da mente e do espírito. Nós precisamos aprender a nos cuidar, até mesmo para poder ajudar, auxiliar os outros, aqueles que precisam de ajuda. E se tivermos nós precisando de ajuda, aceitemos a ajuda. Mas aprendemos, então, procuremos aprender para não errar novamente. Então, cuide do corpo e do espírito. Conforme ele nos diz, amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, que é o instrumento da alma. Neste mundo, o homem no mundo, então, o corpo é instrumento da alma. E o corpo sente a dor, né? O corpo sente. Então, se o corpo sente a dor, o espírito sente. Então, que o espírito aprenda com o corpo e cuide desse corpo. Não castigue o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induz a cometer. Não viver perigosamente, passar por situação de perigo sem necessidade, de acidente, ou eu tenho direito de beber, eu vou envenenar meu corpo com bebida, com tóxico, com cigarro. Há tempo sempre quem está nesse processo de bebida, de cigarro, de tóxicos, né, de buscar ajuda e se livrar desse comportamento. Aprender a cuidar do seu corpo. Se vive de aventura, colocando em risco a vida, há tempo de repensar e viver a vida mais serena. Não precisa ficar provando para o mundo que é o melhor, o mais forte. O mundo vai nos reconhecer pelo que somos. Apenas somos o que somos, né? A gente tem que entender isso. A perfeição não está em martirizar o corpo, está toda nas reformas que fizerdes para passar o vosso espírito. Então, a perfeição está em tudo aquilo que fizermos para o bem do nosso espírito, não descuidando da saúde do nosso corpo físico. E estamos numa casa espírita, né? Tem um item ali que fala dos bons espíritas. E desse capítulo eu destaco a transformação moral, o progresso moral desta frase que está no Evangelho. Transformação moral, progresso moral. O Espiritismo não institui nova moral. Apenas facilita os homens inteligentes, usando a inteligência e a prática da moral do Cristo, a prática do Evangelho. Tudo isso que citamos é a moral do Evangelho, né? Facultando a fé inabalável, fortalecendo a fé de uma forma esclarecida, sem duvidar e sem vacilar. Não fraquejar na fé. Não fraquejar na busca do autoconhecimento, do melhoramento e da vivência das virtudes do Evangelho, que a gente aprende aqui no dia a dia, nos estudos, nas palestras, nas leituras, na observação da vida, na convivência com o próximo, conforme falamos, nessa busca incessante pelo nosso melhoramento e o nosso progresso moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Voltando lá no começo, rodando o homem no mundo, homem de bem. Estamos no mundo para nos tornarmos homens de bem. E voltando ao começo, recapitulando, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Limpa a sua alma. Ontem à noite ainda estávamos falando a respeito da observai os pássaros dos céus, né? E observai os lírios do campo. Os pássaros do céu naquela leveza, naquela beleza da natureza, aquela serenidade de deslizar, né, e voar.
leveza do espírito, isso que a gente precisa quando Jesus diz: observai os pássaros do céu. A pureza do espírito, quando ele diz: observai as lírias do campo, que nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu como eles. A pureza do espírito, simplicidade e pureza de coração. Foi o que nos ensinou Jesus e nos ensina o Evangelho, para que a gente, então, alcance a perfeição moral neste mundo. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual, a prática da lei de Deus e a compreensão antecipada da vida espiritual. A gente compreende que temos um tempo aqui no mundo para viver aqui encarnados, mas a verdadeira vida que devemos nos preparar para ela aqui neste mundo, vivendo neste mundo, né, é a vida espiritual. Então, vivendo do mundo, mas sem estar totalmente neste mundo. E concluindo, estamos na hora, nas existências deste mundo corporal, seguir então, portanto, as recomendações do Cristo. E eu cito uma recomendação do Cristo: sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, praticando a lei de amor, amando, fazendo bem e orando por todos, indistintamente, aos amigos e aos inimigos. Que procuremos cada um de nós, então, neste mundo, trabalhar em prol da nossa busca da perfeição moral, do nosso progresso espiritual. É para isso que estamos aqui, é para isso que Deus nos concedeu a vida. Gratidão por nos ouvir. E que uma grande paz esteja no coração de todos vocês, agora e sempre. Agradecemos ao Iraci, gratidão a ele, pela reflexão que nos proporcionou na tarde de hoje. Vamos ao segundo momento do nosso trabalho, então, que é o momento do passe. Pedimos aos passistas que possam se posicionar e vamos, nesse momento, deixar-nos que esta música nos envolva, serenando as nossas mentes, os nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, aos amigos da espiritualidade que nos acompanham nesse trabalho, por mais esta oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre os ensinamentos do Cristo através do Evangelho e através da doutrina espírita. Que possamos, nesse momento, sermos olhados nas nossas necessidades, rogando aos amigos da equipe espiritual que possam, através do passe, ministrar as energias, os fluidos que precisamos para o equilíbrio da nossa saúde física, do nosso espírito, que possamos receber através do passe o tratamento adequado para as nossas necessidades. E que também aqueles nossos irmãos que nós estamos mentalizando nesse instante, sejam nossos familiares, nossos amigos, entes queridos que nos pediram preces, que também eles, através do nosso pensamento,
possam ser beneficiados pelas vibrações desse ambiente. Também lembramos dos nossos familiares que permaneceram nos nossos lares, que os bons amigos da equipe espiritual possam estar presentes lá no nosso ambiente doméstico, levando energias salutares, de esperança, de fraternidade, de amor, equilibrando a psicosfera do nosso ambiente doméstico, em um ambiente de paz, em um ambiente tranquilo. E assim, voltando aqui para a nossa casa, mais uma vez vamos elevar o nosso pensamento agradecendo a Deus, ao Cristo, rogando que possamos, ao retornar para os nossos lares, levarmos com nós todas estas vibrações que recebemos aqui. E assim, agradecidos, pedimos permissão para darmos por encerrado o trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença e que retornemos em paz para os nossos lares.